Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Mil, podcast da MilBR que busca valorizar o que a gente tem de melhor na nossa região, nosso povo, nossa história. E hoje, fazendo uma mistura aí de Muzambinho, Cabo Verde, mais uma pessoa de Cabo Verde. Ô, pessoal de Cabo Verde, fala um oi aí, todo mundo assiste, comenta. Temos o nosso querido dentista Ivan, seja muito bem-vindo, Ivan. É um prazer ter você aqui. E para contar toda a sua história e tirar várias dúvidas. Gente, fica ligado que hoje, depois que a gente contar um pouquinho, a gente vai tirar várias dúvidas, né, Ivan? Sim, com certeza. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, fazer parte desse programa maravilhoso. Eu sou até suspeito que eu assisto direto no consultório, né? Porque eu tô na TV a hora que eu atendo lá e eu tenho os canais da MilBR. Então eu coloco lá e sempre estou acompanhando. Acho que você não me conhecia, mas eu já te conhecia pelo podcast. Parabéns pelo trabalho, é um trabalho muito bom, muito informativo, que eu acho que não só passar a vida das pessoas, acho que também a gente tem que agregar algo para quem está assistindo. E a gente poder passar essa informação para alguém que às vezes não sabe de algo é muito importante também. Eu tô aqui para qualquer dúvida que precisar. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas. Eu fiquei muito feliz. Primeiro lugar, parceiro MilBR já de anos. E lendo assim a tua trajetória, né, que a gente conversou, é muito legal também ver que a tua passa pela região toda, né, que é o que a gente busca valorizar. Sim, claro. Eu comecei estudando no Muzambinho, né? Na verdade, comecei lá em Cabo Verde, eu nasci lá, cresci lá, tive toda a minha infância lá. E no ensino médio eu vim fazer aqui no Instituto Federal. Na época ainda era EAFMUS, estava virando Escola Agrícola, né? Estava virando IF. E foi em 2009 que eu entrei. Quando eu entrei aqui, acho que abre uma porta para o mundo. Porque você está fechadinho ali na sua cidade, então você acostuma com aquela rotina diária, aquela, digamos, pacatice de cidade pequena mineira, né? A hora que eu entrei no Muzambinho, você vê gente de Juruá, gente de Nova Resende, gente de Guaxupé, abre um leque de conhecimento de pessoas, você saber conversar com outras pessoas. Você abre pro mundo mesmo, Sim, com né? certeza. Até porque, assim, o ensino médio ele é muito diferente, porque você tem um técnico, eu fiz técnico informática na época, eu precisava trabalhar no meu BR também, pode me contratar. Mas como eu fiz técnico informática na época eu tive que apresentar TCC, coisas que, assim, na época no ensino médio não tinha tanto. Então eu aprendi coisas fora da caixinha. E eu falo isso para todo mundo. Às vezes eu converso com os pacientes, às vezes atendendo, e eu falo a importância que o Instituto Federal tem. Não só para Muzambinho, mas para a região nossa aqui. Eu sou de Cabo Verde e fui privilegiado de estudar ali, tive a oportunidade. E digo, até hoje na minha formação, até às vezes para mexer com um programa de computador, que hoje em dia a gente vive um boom tecnológico, na área da odontologia também não é diferente. A gente tem um avanço muito tecnológico. E facilita muito esse caminho e você poder conhecer novas tecnologias, ter essa facilidade um pouco de aprender. Então, assim, eu sou até suspeito para falar sobre a escola agrícola, porque para mim foi muito importante mesmo. Porque nenhum aprendizado a gente perde, né? Às vezes a gente faz uma coisa e depois a gente não entende, assim, mas como que eu vou usar isso, né? No teu caso, né? Odonto. Eu sou formada em biotecnologia, não sei se você sabe. Tem nada a ver com o que eu faço hoje. Mas eu acho que tudo, de alguma forma, agrega, né? Conhecimento a gente não perde. Com certeza. Inclusive, assim, você vai perguntar para mim uma fórmula de um programa. Não sei, nem lembro, nem sei como que é. Mas, assim, são coisas na tua própria rotina. E o que me fez muito bem na faculdade, eu tive que apresentar um TCC no IF. Aí você tem que fazer norma BNT, você tem que fazer toda aquela técnica, tem banca, tem nota. E você já tinha experiência. E como eu fiz no IF, quando eu fui fazer na faculdade, me trouxe assim, os meus amigos tudo louco lá, nossa, como eu faço isso, como eu faço aquilo. Né, assim. Então traz essa facilidade também até para o ensino, para tudo que a gente vai aprender, digamos assim. Eu faço um trabalho lá também agora no Instituto, né? Tem jogos agora. Na tua época tinha? Tinha. Era qual? Era cara e coroa já? Como assim você fala? Os jogos que eu falo assim, eles dividem a escola em dois e... O nosso era intercursos. Tá. Informática contra agropecuária. Nossa, né? Derrubava a escola nessa época. Jogo de futebol lá era tenso, viu? E agora eles dividem a escola inteira, assim, o colegial todo. Aí tem os jogos cara e coroa. Até vou mandar um beijo para meus alunos de lá, que eu amo tanto. E é muito interessante, porque aí fica uma coisa muito completa, né? Além de você sair com curso técnico,
E você ainda tem essas experiências de jogos, de também às vezes jogar pra fora. Eu acho que é uma escola maravilhosa. Sim, quando eu fiz o ensino médio lá, tinha os jogos entre os cursos de informática e tinha entre os cursos de técnico. Então, aí tinha futebol, xadrez, Ai, que legal. todo tipo de jogos tinha. E era uma rivalidade, falar pra você. O Paulo quebrava. A gente tem que valorizar, né? Sim. O instituto demais. Com certeza. E até inclusive o Fabrício, que ajuda aqui no meu BR, nos podcasts, ele. Fabrício. Fabrício? Fabrício, chama. Ele- A gente contou, tá, Fabrício, que é o seu apelido. Ele deu aula pra mim no primeiro ano de professor dele do IF. Que legal. Eu tava formando em 2011. Foi quando ele entrou lá, ele deu aula pra mim uns 4 meses. Eu acho que ele entrou substituindo um professor que tinha saído na época. E eu tive aula com o Fabrício lá. Foi meu professor no 3º ano do ensino médio lá, por Que incrível que legal. pareça. E assim, é até legal. Você vai pra cidades, eu vou pra Muzambinho, às vezes Nova Resende, Uruguai. Aí do nada eu tô passando num barzinho, eu vejo uma pessoa que estudou lá comigo, né? Aí eu cumprimento, Laura, olha pra mim, que é minha esposa, Laura. Às vezes um beijo pra Laura aí. Também trabalha na MilBR, ela é gerente da MilBR de Cabo Verde. Eu encontro amigos assim, eu abraço meus amigos e falo, tudo bem, quanto tempo e tal. E uma ligação na região inteira. Ela até mas quem que é esse, Ivan? Aí eu falo, é um amigo lá da escola agrícola. E faz tempo, né? E faz muito tempo. Mas, assim, quando você tá na juventude, essas amizades acabam não esquecendo. Então eu encontro amigos e tenho amigos de lá até hoje. Tem inclusive um amigo meu daqui de Muzambinho, 2 amigos. O Thales, não sei se o pessoal conhece Thales Magalhães daqui. Lógico que eu conheço, é amigão. É amigo meu, assim, de infância, desde eu conheci ele na escola agrícola, obviamente. Só que, assim, é um amigo, irmão meu, e o Danilo Boca. Danilo. São 2 amigos que Que eu... legal, gente, conhece pessoas em comum. Sim, inclusive o Danilo, hoje em dia, namora a melhor amiga da Laura, que é a Daísa. E eu já tinha um vínculo de amizade muito grande com eles, né? E até hoje, eu venho para Muzambinho, tenho uma amizade com toda a turma deles aqui, saio com eles, bebo cerveja com eles, converso com eles. E algo que me trouxe da escola agrícola. Então, assim, eu admiro muito, falo muito bem, e é que não falo, a população de Muzambinho mesmo tem que valorizar demais por ter aqui. Até na história, o pessoal disse que poderia até ter sido em Cabo Verde, na época da fundação. Nem sei a história certinho, e quem tá por dentro sabe bem melhor que eu, mas que ia ser lá e teve questão de política na época e tal, e acabou sendo aqui. E hoje a gente vê o progresso que traz para a cidade. Traz infraestrutura, você traz pessoas para morar aqui, além de oferecer um dos maiores bens que a gente tem, que é o estudo, né? Exatamente. E como que você decidiu? Qual foi o start para fazer odonto? Como que Odontologia, foi? Me conta. nossa senhora, foi... É que assim, na verdade, eu sempre gostava da área de tecnologia. Gosto até hoje, vejo coisas, estudo sobre tecnologia, eu gosto muito. Só que meus irmãos são dentistas também. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. Tem o Henrique e a Kátia, que eles inclusive atendem comigo lá. E o meu irmão já estava quase se formando em odontologia, já estava começando a trabalhar. E a minha irmã tinha iniciado o curso quando eu terminei o ensino médio. Então, não sabe, vai na onda da família. E já conhecia, já sabia como era o curso, já sabia como era a questão de material, como diz, eu já sabia mais ou menos o que eu ia enfrentar ali. Então, para não ter um E susto... até pega o material, dá até pra pegar, né, umas coisas. Dá pra aproveitar, isso foi um dos maiores fatores, aproveitar o material deles. Então, assim, quando eu falei, não, eu sempre gostei da área da saúde também, apesar de gostar da tecnologia. Aí eu fiquei meio assim e fiz o Enem, ainda não tinha decidido. Fiz o Enem e no Enem eu consegui passar na Federal de Alfenas, na Unifal, e consegui bolsa de 100% em Araras, que era a faculdade que a minha irmã fazia. Então a minha irmã já estava no 4º ano lá estudando, e assim, Alfenas é federal, tudo, mas Araras também, teoricamente para mim, seria uma federal, porque eu tinha conseguido a bolsa de estudos lá. Aí a minha irmã... facilidade também por a tua irmã. Aí foi o principal gatilho, digamos assim, pra mim ir pra lá. Porque minha irmã já estudava lá, já conhecia a cidade, já tinha casa alugada, já tinha um jeito de ir, então já tinha todo esse costume. Apesar de Alfenas ser muito mais perto, mas a logística pra mim lá se tornou mais fácil. E foi aonde eu decidi e acabei indo fazer a faculdade lá em Araras. Foi em 2011 para 12.
Mas é que você me contou uma coisa que eu também queria saber agora, assim, pessoalmente. Porque aí no meio do caminho você passou em outro curso. Loucura, né? É porque assim, é que não te expliquei, eu sempre tive esse viés pela área de tecnologia. Então, como eu sempre tive essa... Sabe quando ficou a pulguinha atrás da orelha assim? E se, né? E se eu fizesse engenharia? E se eu fizesse engenharia? E no meio do ano, bonitão, ele foi fazer Enem de novo. Aí eu fiz Enem. Na verdade, a minha própria... Não fiz não. A minha própria nota do Enem eu joguei nas faculdades. Porque o Enem era no final do ano, né? E tinha abertura de curso no meio do ano também. Aí eu passei no Rio, em engenharia química. Aí vem a pulguinha aqui, né? Você vai estudar melhor engenharia, é a área que você já fez informática, você já fez, já tá nessa área e tal. Aí foi aonde eu não sei o que me deu, mas bateu uma loucura lá, eu larguei tudo do curso de odontologia, tranquei a matrícula da faculdade, perdi minha bolsa e fui fazer a faculdade lá no Rio de Janeiro, foi na Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica. Uma das cidades mais quentes que eu já fui na minha vida. Assim, imagina. A panela de pressão naquele lugar. E quando eu passei lá, eu fiquei 3 meses esperando greve ainda. Tava naquela época que tinha greve, que atrasou as aulas e tal. E nesse meio... Foi no ano que eu me formei. O pessoal também atrasou. Sim, e nesse meio tempo eu fiquei 3 meses parado. E até é engraçado falar, mas eu fui lá, fiquei um dia. Posei no alojamento da faculdade, minha mãe me deixou lá. E assim, eu acho que é muito ao propósito de Deus na vida da gente também. Porque é uma história bem legal. Quando eu fui, a gente foi pro Rio e tal, minha mãe e meu pai não queriam. Falei, Ivan, você vai pra esse lugar, você não conhece ninguém, é longe, é difícil. É teimoso, né? Colocou na cabeça, eu sou meio teimoso. E eu, fui. Chegando lá, aquele calor. E assim, não sei como está hoje, mas na época Seropédica era uma das cidades com maior índice de criminalidade no Rio de Janeiro. Maior índice de assassinato, então assim, era um lugar complicado de se viver e de se morar. E coração de mãe e de pai, então, você sabe como é, né? Eu acho que foi reza da minha mãe. Mas enfim, aí eles me deixaram lá, parti, chorando os rios, né? Fiquei lá na faculdade. Dormi no alojamento e o mineiro, cai no meio, que é um monte de carioca. Você fica assim, onde que eu tô? Você vê que é povo lá. É um costume diferente. Aí você abre a boca, todo mundo fica te zoando. O parceiro. E assim, o mineirinho ali, o tontinho, digamos assim. Porque lá o pessoal... É um costume do carioca, eu acho, assim, que eles têm aquele negócio da malandragem, aquele jeito carioca. A gente acha, né? Aí eles ficam ressabiados com nós ficamos ressabiados com eles. Justamente. Aquele... Sim, e eu fui. E conversando assim, vendo aquele lugar, que é calor, mas eu não esqueço calor. E aqui é calor, aqui é calor. Aí eu acordei no outro dia cedo, fui almocei e falei, gente, isso não é pra mim. E tipo, eu tinha perdido minha bolsa na Araras, tinha perdido 6 meses de faculdade, então eu ia perder praticamente 1 ano dos meus estudos. E só que, sabe, eu acho que é Deus que toca a gente. Veio, tocou meu coração, comecei a chorar lá um dia, sentado sozinho. Eu vou ligar pra minha mãe vir me buscar. E você não chegou nem aí na aula? Não, fiquei um dia. Um dia pro outro eu vim embora. Nossa. Ai, que vergonha. Não. Mas enfim, aí eu fiquei no dia, meio-dia, 2 horas da tarde, eles me levaram no sábado, domingo, eu liguei pra minha mãe. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu não vou ficar aqui não. Eu falei, nossa, o fumo que eu vou tomar, né? Perdi 6 meses de dificuldade, tudo isso que aconteceu, fazer minha mãe voltar aqui me buscar, pelo amor de Deus. Aí ela falou, filho, não é possível, eu tava sonhando que você ia me falar isso. E depois ela me contando, é incrível, porque ela foi, aí ela falou, meu pai ia vindo do Rio e ia embora pra Cabo Verde, direto. Aí ela falou, vamos passar no Aparecida do Norte pra rezar e tal. Passaram, era caminho, né, pela Dutra ali, passaram no Aparecida do Norte e posaram lá. Aí ficou no outro dia, eles almoçaram lá e tava vindo embora. Aí meu pai parou o carro na beira da estrada. Parou assim no acostamento e falou, ó, aqui pra esquerda nós volta pra Minas, a gente volta pra Minas. Se a gente for reto, a gente vai buscar o Ivan de volta. No que é o propósito de Deus mesmo. No que parou o carro foi a hora que eu liguei. Aí minha mãe já começou a chorar. O carro parado assim e eu liguei, falei, pai. Falei pra minha mãe, né, mãe, eu não... Aí o desce do carro. Aí ele já virou o carro.
e veio e foi lá pro Rio me buscar. E nisso, não falei, eu tinha perdido bolsa, tinha perdido tudo. Aí eu vi no carro pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E novo, né? Também, novo, né? 18 anos, Tinha 18 anos nessa época. Tinha acabado de tirar a carta, tava. E eu falei, gente, agora. E por incrível que pareça, o meu receio do meu pai com a minha mãe ficar bravo comigo, e pelo que eu fiz, né? Parou a faculdade, fez outro, ficou um dia e já quer ir embora. E aí meu pai falou, é certeza isso? Eu falei, pai, é certeza. E nisso eles foram me buscar. A hora que eles me oraram, né, minha mãe chorava, mas chorava de um tanto. E assim, em vez de me criticar ela falou, Ivan, não, nós vamos dar um jeito, nós vamos ver o que você vai fazer, vai dar certo, você vai fazer o Enem de novo, e a gente vê, e foi a conversa que a gente teve. Em vez de me repreender disso, digamos assim, eles me deram o maior apoio, porque foi um momento muito difícil para mim. Porque eu vi, e em curso de engenharia química, querendo ou não, na nossa região, não é uma área que você tem um campo grande para atuar. E, então eu sempre teria que ficar longe da minha família. E eu sou um cara muito familiar, eu gosto de estar perto da minha família. Então, e é muito importante esse apoio, né? Principalmente nessa fase, 17, 18 anos. Sim. Eu fico pensando até hoje que eu acho muito novo pra gente escolher o que a gente vai fazer o resto da vida. Claro, com certeza. Né? Então, gera essa insegurança e você ainda teve todo esse percalço aí. Tive. E por incrível que pareça, aí eu voltei do Cabo Verde. Fiquei 2 meses meio que estudando, fazer o Enem novamente, né? Aí fiz o Enem. Aí, graças a Deus, eu consegui nota e consegui a bolsa de novo em Araras, que era a faculdade que eu tinha parado. Era pra você fazer. Então já era. E a hora que eu olhei lá, eu fui e coloquei a nota lá tinha o site do SISU na época. Era SISU? Acho que era SISU, que dava as bolsas, né? Aí eu coloquei lá, falei, nossa, não vai dar, eu não sei o que. Quando veio, apareceu o verdinho lá, eu falei, gente do céu, é pra si mesmo. É pra ser. Nisso eu perdi 1 ano da faculdade de odontologia. Na verdade eu perdi 6 meses, né? Que 6 meses eu já tinha completado, tava tudo ok. E só que do tempo do curso inteiro eu acabei perdendo 1 ano. Só que pra mim, aí foi, sabe, foi aquele momento, a hora que eu passei lá, que você decide, não, Então, é isso. Aí fica mais Aí foi aonde eu decidi mesmo seguir na área de odontologia, a área que eu amo, sou apaixonado, sou fissurado pela área de odontologia e é onde eu tô hoje, me sinto feliz, me sinto realizado. Não tenho assim, aquela pulguinha atrás da orelha, nunca mais tive. Só que eu acho que foi um processo para até um amadurecimento meu, para ver que às vezes nem tudo é como a gente imagina. Às vezes você fantasia algo que não é aquilo. E eu acho que assim, até um dos objetivos nossos também do podcast, porque às vezes uma pessoa pega e te olha e fala assim, nossa, tem sucesso, dentista, não sei. Não, mas e o percurso que ele fez? Não, eu já tive dúvida também. E até para adolescentes verem, nossa, mas eu não sei o que fazer, eu não sei. Calma, sabe? Vai encaminhando, tudo vai encaminhando, né? Eu acho que conforme a gente vai vivendo, a vida vai te moldando nos caminhos, né? Não é uma coisa assim que você... Não desespera, Isso. né? Gente, não desespera. Calma. Vai dar tudo certo. Dá tudo certo no final. Eu, no caso, eu formei. Eu formei mesmo, né? Em biotecnologia. E sempre quis fazer teatro, sempre quis fazer artes. Me formei, no outro mês eu tava fazendo teatro lá em São Paulo. Também foi uma batalha. Sim. Sempre uma batalha, mas ela vale a pena. Eu tenho um amigo meu que formou para engenharia da computação e hoje em dia ele administra escola. Tipo assim, nada a ver. Então eu acho assim, a gente tem que, óbvio, se você tem uma tendência, tem algo que você goste e você é focado naquilo, bate o pé, corre atrás. Mas às vezes a gente cria um desespero, né? E você junta a família, a própria sociedade, que é essa resposta do jovem, que é aquela resposta assim, e aí, seus amigos professor do ensino médio, e aí, o que você vai fazer? Aí você vai, meu Deus, não sei. E é uma dúvida normal, porque para você, com 17, 18 anos, escolher algo que você vai seguir para tua vida inteira, porque assim, querendo ou não, a minha formação de odontologia é algo que eu vou ter que seguir para minha vida inteira. Mas pode ser algo também que, no meio do caminho, às vezes com 30, 40 anos, você fala, não é isso. Não quero. E você pega um caminho... Eu leio muito livro de pessoas assim, que teve sucesso, essas coisas. E a maioria deles conseguiram sucesso, algo do tipo, após 40 anos.
Até o Amaury mesmo, que veio aqui, né? Não sei Conheço. se você assistiu a entrevista também. Ele fala assim, ele teve toda uma trajetória e agora, no meio da pandemia, ele falou assim, não, vou mudar, vou fazer outra coisa. E tá tudo, enquanto a gente tá vivo, a gente tá... Claro, gente. E assim, o principal, eu acho assim, não é nem questão de ter uma carreira, de sucesso, de não sei. Acho que é felicidade, entendeu? Porque às vezes você pode ter uma carreira linda de sucesso, que você ganha bem, você tem um status bom, mas você não é feliz naquela profissão. Então hoje em dia, graças a Deus, eu sou muito feliz na odontologia, amo o que eu faço, sou fissurado por isso, viu a odontologia, e eu acho que muito mais do que o sucesso para os outros, o sucesso tem que vir para a gente primeiro. Porque do momento que você faz para os outros, você não está fazendo para você. Aí às vezes você se sente desmotivado, você não tem vontade de fazer aquilo que você está fazendo. Então eu acho que a gente tem que buscar muito isso também. Buscar pensar assim, primeiro isso é o que eu quero, isso é a profissão que eu gosto, é o caminho que eu quero seguir. E aí sim, não, decidiu, e aí sim você segue aquele caminho e trilha o seu percurso, digamos assim. E aí você formou e veio para Muzambinho, né? Ficou entre Muzambinho e Cabo Verde, né? Começando a carreira. Comecei a trabalhar em Muzambinho e Cabo Verde. Eu formei em 2016. 2016. Esqueceu. 2016, eu não sou muito bom com data, dá pra ver, né? Mas eu formei em 2016, faz mais 6 anos que eu formei. Aí eu comecei primeiro sem serviço, né? Formou, lá, e agora? Pega a mochilinha, sai na escola. E agora? O segundo e agora. O segundo e agora. O que eu vou fazer da minha vida? Procurei serviço em clínicas, São Paulo, clínicas odontológicas. E é que não fala, Deus age na vida da gente. Teve um dia que meu irmão já tinha o serviço dele, fixo trabalhando, e uma profissional daqui de Muzambinho entrou em contato com meu irmão, com o Henrique. E oferecendo serviço, falando que estava precisando de um profissional para trabalhar e tal. Aí, nisso eu já tinha começado, como meu irmão com a minha irmã, a história do meu irmão com a minha irmã já é outra história também, que acaba no final confundindo com a minha. Mas, basicamente, eles formaram, meu irmão formou, montou um consultório em Cabo Verde, não deu certo, ficou um ano e meio aberto, não tinha público, não tinha clientela, no momento pegou aquela crise de 16, 17 também, que foi um momento muito complicado, e depois ele voltou a trabalhar para terceiros. Quando a minha irmã se formou, ela foi trabalhar em Poços de Caldas. Ela foi, na verdade, em São Paulo, depois ela foi para Poços por 6 meses. E Poços, ela começou a conseguir um serviço bom lá, trabalhava, ganhava bem, tinha um serviço legal, e ela quis montar um consultório dela lá em Poços. Aí ela montou, lá em Poços de Caldas, e meu irmão montou de sociedade com ela. Nisso eu estava estudando. Quando eu formei, ele já tinha um consultório aberto lá. Então, eu já meio que comecei, os primeiros passos foram junto com eles ali trabalhando. E aconteceu isso que eu estava falando do meu irmão. Aí ligou uma profissional daqui de Muzambinho, que é a Karina Postdon, todo mundo aqui conhece ela. Aliás, beijo, Karina. Que é uma pessoa assim que eu tenho como exemplo, como profissional, como ser humano. Eu falo para ela, eu me espelho muito nela profissionalmente. E quando ela ligou pro meu irmão falou, não, mas tem meu irmão que tá precisando, ele já atende aqui com a gente, tal. E eu entrei em contato, vim aqui conversar com ela, deu certo. Aí eu comecei a atender aqui no Muzambinho da Karina. Iniciar precisava para todos os dias da semana, que ela tinha um fluxo muito bom, ainda tem, mas aí ela precisava dentista para fazer clínica geral todos os dias da semana. Aí eu comecei atendendo ali com ela. E fiquei em torno de 2 anos fazendo clínica geral todo dia da semana. Às vezes eu não vi um ou 2 dias na semana, mas tinha algo fixo. E você continuava lá em Poços também ajudando seus irmãos? Não, aí nesse meio tempo, a minha irmã fechou o consultório em Poços. O que aconteceu? Ela abriu em Poços. Só que ela estava atendendo só gente de Cabo Verde e Poços. Eu vou abrir em Cabo Verde, né? Aí ela pegou e montou numa ruinha lá embaixo em Cabo Verde. Era uma garaginha, digamos assim. Aí ela montou um consultório lá. Pegou o consultório, tudo muito simples, mas muito ajeitadinho. Colocou, montou lá. E ali ela começou a atender. E eu também atendendo com ela em Cabo Verde. Então aí nesse meio tempo eu não cheguei a trabalhar em Poços. Aí eu já trabalhava em Cabo Verde. Só que assim, começo, que nem diz, começo de angu é mingau, né? Então tinha dia que eu tinha um paciente marcado uma tarde lá. Tinha dia que eu falei, hoje tá bom. Tem 4 pacientes marcados, aí faltava 3.
Esse começo é muito difícil, né? difícil. Meu Deus. Até você se alocar, o pessoal conhecer o trabalho da gente. E nisso eu atendi na Karina. Aí conforme, graças a Deus, eu fui conseguindo aumentar os meus dias em Campo Verde, que eu comecei a ter uma clientela lá, aí eu fui diminuindo gradativamente os dias que eu atendia na Karina. Inclusive eu atendo a Karina até hoje. Aí parei de fazer clínica geral para ela, né? E atendo lá até hoje. Hoje em dia eu faço só cirurgia. Que aí eu fiz pós-graduação na área de cirurgia oral, que é o que eu sou apaixonado. Meu irmão é endodontista, minha irmã também é ortodontista, então foi uma área que eu me encaixei e que eu sou apaixonado mesmo, sempre gostei. E atualmente eu faço para ela, atendo 2 consultórios aqui no Zambinho. Atendo para ela e para a doutora Viviane, ali do lado da Minas Fértil. Eu faço só cirurgia e hoje em dia eu venho às sextas, venho toda sexta de manhã e uma sexta no mês eu fico o dia todo, que é o dia que eu atendo a doutora Viviane. E venho hoje em dia só fazer cirurgia aqui no Zambinho. Mas comecei, assim, o grosso da odontologia, assim, Foi que é atender bastante, foi na clínica da Karina. Ai, que legal. E, nossa, eu adorei tua trajetória. Ela é muito, assim, ela é inspiradora, principalmente, assim, que a gente estava conversando para os jovens. Querendo, não faz tanto tempo, assim, que você formou e você já tá... Conseguiu, tipo, faz a clínica, você falou, começa, faz a clínica e depois já vai para cirurgia, já vai entendendo também as áreas que você vai gostar e é um caminho. E agora, já que a gente já está sabendo disso tudo, vamos tirar as dúvidas bucais que todos nós temos, porque... As dúvidas de milhões, né? As dúvidas de milhões. Vamos conversar de siso primeiro? Pode ser. De siso? Manda a pergunta. Você vai lá na Viviane? Eu vou tirar teu siso? Aí, ó! Já achamos o paciente aqui. Não, peraí. Ô, Pedrinho, aparece aqui pra todo mundo conhecer, né? Não vai pro ponto de queijo, não. Dá um abraço aqui, pô. Vai salvar minha vida. Mas não pode ser agora? Pra gente Ao vivo, né? Demonstração ao vivo. Ó, pra quem não sabe, o Pedrinho maravilhoso que tá aqui por trás das câmeras. A gente tem uma equipe linda que eu queria mandar um beijo enorme pra vocês. Pedrinho, o Luiz que não tá aqui hoje, mas sempre tá aqui, Tânia, Fabrício. Valeu, muito Beijo obrigado. pra vocês. Vai gravar quarta-feira, acabou pinchado. Semana que vem você vai ver. Fala bem. E aí o siso é uma dúvida geral, né? Porque primeiro começa assim, tem gente que tem gente que não tem que tirar, não tem que tirar. E como? Sim. O siso ele é em voo de mitos, né? Digamos assim. Porque o pessoal fala, meus dentes tortou por causa do siso, não sei o que, não sei o que. O siso é assim, ele é um dente que... historicamente, ele é um dente que está deixando de sumir, deixando de aparecer. Por quê? Conforme na evolução humana, a gente tem essa questão da teoria da evolução, o ser humano é até incrível. O siso é aula de história. Porque na evolução humana, o ser humano, quando, na época dos nossos ancestrais, a gente tinha uma alimentação muito mais forte. A gente não comia a carninha gostosa que a gente come hoje. Assim, Isso, justamente. Então era carne de caça, então era uma alimentação muito mais primitiva, digamos assim. E não tinham, obviamente, cuidados odontológicos, ninguém se preocupava com o dente naquela época. Então, o ser humano, ele nascia, perdia a primeira dentição, quando vinha a segunda dentição, esses dentes começavam a ser perdidos em torno dos 20, 30 anos. Então, a própria genética humana... Os dentes de leite perdiam? Não, os dentes normais, naturais. O dente de leite era na época até os 12 anos, que é o normal deles. Com 20 anos já começava a cair. Porque não tinha cuidado, não tinha higiene. Então, você não escovava os dentes todo dia. E a mastigação, muitas pessoas até morriam por não conseguir comer uma carne de caça. Então, essa mastigação, o organismo, geneticamente falando, isso ao longo de milhares de anos, a evolução começou a nascer um dente, né, justamente nessa idade, para as pessoas conseguirem se alimentar, que é o famoso dente ciso. Conforme ao passar dos anos, esse dente foi se fazendo desnecessário, porque a gente passou a ter uma alimentação muito melhor e um cuidado também, hoje em dia nem se fala, mas um cuidado muito maior também, uma preocupação com a higiene bucal. Então esse dente ele passou a não ser mais, digamos, importante para a sobrevivência nossa, humana.
Então, por isso que hoje em dia tem pessoas que essa genética, o siso já começa a não ter, ele sai às vezes deformado, sai num formato diferente, uns sai maiores, outros sai com raiz torta. Então, ele não tem um padrão. Por quê? Porque é algo que o próprio, isso ao longo, obviamente, milhares de anos, o próprio organismo percebeu, a nossa evolução percebeu que não é necessário. E por isso que ele acabou também se tornando uma dor de cabeça. Porque ele nasce no momento que como se diz, toda a dentição toda está perfeita, você já tá com os dentes todos ali. E é um dente, como ele tem uma morfologia, uma formação diferente dos outros, por essa questão, ele acaba sendo um dente que dificulta a higienização, é um dente que é complicado de cuidar, quem teve siso sabe. Então, assim, por essas particularidades, ele é um dente que ele causa muitas dores de cabeça hoje em dia. Então, por a gente estar atendendo, óbvio, milhares de anos, a tendência é que futuramente não tenha siso. Mas, hoje em dia, a gente sofre essa evolução, digamos assim. E é necessário sempre tirar? Não, né? Não Depende. necessariamente. Tem casos e casos. Obviamente, o siso, ele não vamos supor, porque assim, tem pessoas que têm todos os dentes, tem os dentes com uma qualidade, com uma saúde bucal boa, tem os dentes rígidos que a gente fala, que é o dente íntegro ali, e tem pessoas que perderam dentes. Então, assim, o profissional, ele vai ver o caso particular de cada paciente. Então, assim, não é, todo mundo tem que tirar siso. Não. Mas todo mundo tem que ficar com siso? Também não é assim. Então, isso vai do tratamento individualizado e o profissional, a gente tem a formação para pegar, chegar, olhar no paciente e ver a indicação. Tem casos do siso, vamos supor, um paciente tem o siso e perdeu um primeiro molar, que é um dos maiores dentes que a gente tem aqui, que é um dente que se perde muito na primeira infância. Às vezes o ortodontista, que é o profissional que vai colocar aparelho na pessoa, ele puxa aquele siso e usa como para tomar aquele espaço. Tem casos não, que o siso já nasce, já está um processo de inflamação, de infecção, que dificulta a higiene da pessoa, então são casos que a gente já indica você está tirando ele. Tem casos que ele está impactado, então quando ele está impactado é que ele não nasceu, então ele fica dentro do osso ali quietinho. E nesses casos, ele pode gerar cisto, ele pode gerar vários problemas que podem vir a ter uma comorbidade para o paciente, que gerar uma infecção, algo do tipo. E qual que assim, a pessoa às vezes está lá e ele nasceu de boa, não está atrapalhando em nada, aí... Isso, justamente. Eu tenho os dois sisos de baixo. Cássio Ferreira e Espeto de Pau, né? Mas, assim, quando nasce, você tem a dentição perfeita e você consegue ter uma higienização adequada com o siso ali, tudo bem, é um dente que vai te ajudar mais na tua mastigação. Mas, assim, se você tem todos os dentes, ele é um dente que ele não se faz necessário. Ele não é primordial para os movimentos mastigatórios, para a oclusão nossa. Então, a gente sempre acaba aconselhando tirar, porque é um dente que, como ele está muito no fundo, ele dificulta só a higienização dele. Ele dificulta a higienização dos dentes do lado. Então, pode dar cárie no dente da frente, e aí são vários fatores. Então, é até uma maneira de prevenção. Mas tem pacientes que tá com siso lá, tá tranquilo, tá bonitinho. Você vê que o paciente tem uma higienização local, boa, que não tem nada. Você explica para ele, fala, ó, se você quiser tirar, vai ser melhor para você. Vai facilitar a tua higienização. Tem muita gente que morde bochecha por conta do siso, por causa da posição que ele tá. Então, assim, eu quanto profissional, explico para o paciente os riscos e os benefícios que ele pode trazer. E fica a cargo. Agora, tem casos realmente que é indicado, você fala, tem que tirar. Agora, alguns casos dá para manter. Caso o paciente tiver uma boa higienização e cuidar realmente do siso. Só que isso que eu falei, é muito individualizado. Não é uma regrinha que 2 mais 2 dá 4. Sentir uma dor ali, não sei o que, é melhor... É melhor correr, sempre, né? sempre. Vamos lá. Gente, hoje eu tô com a colinha aqui, tá? Tem uma coisa do siso. Vou aproveitar que tá falando do siso. Que muita gente fala que ele entorta os dentes, né? Mas o dente entortou por conta do siso. Isso é mito. É mito? O siso não tem força para entortar dente. O que acontece? Quando a gente começa a chegar na meia-idade, assim, de 24, 25 anos, de 22, isso aí varia de organismo para organismo, a gente para de ter o fator de crescimento ósseo. Então, o osso nosso, de uma maneira geral, para de crescer. Quando a gente tem esse processo, na mandíbula,
que é na parte de baixo aqui da boca da gente, o osso ele tende a se estabilizar e dar uma sentada. Nesse momento de estabilização do osso é onde acaba entortando às vezes os dentes da frente. E como a época Do de siso acontecer nascer. isso acontece na mesma época do siso nascer, é algo que se toma. O siso entorta os dentes. Ele tem a força no máximo para entortar o dente do lado dele, olha lá, quando ele nascer. Não marcada Não toda. marcada toda. A gente ouve muito no consultório, nós profissionais, assim, nasceu meu siso e entortou meus dentes tudo. Na verdade, é esse assentamento ósseo que tem legal. essa movimentação dentária e é o que acontece. São Olha. mitos que... E às vezes, assim, as pessoas, por ter essa coincidência, né, pô, tem que ter o culpado é o siso. Na verdade, o culpado é o osso nosso que, num processo genético e de maturação do nosso organismo, né, acontece esse processo. Oh, muito bom saber, viu, gente? Vocês sabiam? Eu não sabia, não. O siso não entorta a gente, dente da gente. Eu achava. Porque até, tipo assim, porque o meu nasceu, tava nascendo assim. Sim. Eu falava assim, só que eu já usava aparelho e tal, aí eu nem pensei. Mas eu já escutei muito isso. A gente ouve muito no consultório isso, muito. E vamos falar de gestação? Sim, sim. E como que... Porque assim, gira todo mitos também e, Claro. e várias coisas. Grávida não pode ir no dentista, né? Grávida não pode fazer isso, grávida não pode fazer aquilo. E as grávidas Então, em relação as grávidas, aos cuidados, né? a odontologia é muito importante para as grávidas. Tanto que hoje em dia, as próprias ginecologistas, obstetras que acompanham, elas indicam que a grávida faça um acompanhamento odontológico. Por quê? A grávida ela tem uma bomba hormonal. Então, no momento que ela fica grávida ali, o corpo produz vários hormônios e isso acaba abaixando a imunidade da grávida. Então, o risco de se desenvolver problemas dentários durante a gravidez é muito maior, por exemplo, do que em um momento que a mulher não esteja grávida, esteja numa condição que não esteja grávida. E o que acontece? Quando a grávida fica grávida, né, digamos assim, essa desregulação hormonal acaba trazendo alguns fatores que podem ocorrer, tipo assim, tem ânsia, tem grávida, tem muito vômito. E a ânsia, o vômito, quando a pessoa vomita, ela pega todo aquele líquido que está ali dentro do estômago e bota para fora. Esse líquido ele contém muito ácido. E esse ácido ele pode acabar trazendo sensibilidade, trazendo retrações gengivais em pacientes grávidas. Então, assim, quando a mulher fica grávida, é um momento que realmente ela tem que ter um acompanhamento do profissional na área da odontologia. Por quê? Hoje em dia a gente não é grávida, você vai tratar só o bebê. Você tem que tratar a mulher como um todo. E, inclusive, isso não é uma certeza, vamos deixar bem claro. Tem estudos que mostram, uma amostragem grande, não é que não vai acontecer. Que problemas periodontais, que são problemas ao redor do dente, são inflamação gengival, aquela pessoa que às vezes tem um dentinho mole, alguma coisa do tipo, elas têm uma relação maior de pessoas que têm problema periodontal com grávidas que têm parto prematuro. Então, não quer dizer que você tem um problema de parto prematuro, não é isso. Porém, os estudos mostram uma correlação entre essas duas coisas. Que, assim, quem tem parto prematuro geralmente pode estar associado também. Então, assim, não é que a gengiva vai causar um parto prematuro, muito pelo contrário. Porém, se vê associação com isso. Por isso que hoje em dia tem uma indicação muito grande de ter esses cuidados durante a gestação. É porque fica um medo, né? De assim, se eu posso fazer esse tal procedimento, vou ter que tomar Tudo anestesia, pode afetar o bebê, pode afetar. sim. Mas assim, é um cuidado assim, normal, né? A Uma gente... limpeza, uma coisa. Isso, enquanto profissional, a gente evita fazer algo muito invasivo. Mas com implante numa grávida, espera, depois a gente faz e tal. Se der um dente, tiver um dente. Tem caso de urgência, você tem que tirar, você tem que fazer. Só que se não é um caso de urgência, é algo que a gente vê que dá para esperar, espera a gestação, até porque, pensa comigo, ela já está com a imunidade baixa por conta do bebê.
Você ainda vai tirar um dente, por exemplo, vai baixar mais a imunidade, então não que pode causar problemas, isso aí é um mito. Então, assim, a odontologia ela é muito importante durante a gravidez. E a gente tem um tempo também, que são dos 3 aos 6 meses de gestação, que é uma época que a gestação está mais estabilizada. Então o feto ele já teve aquele desenvolvimento inicial e também já não está para nascer. Então é o momento que a gente escolhe como primordial para fazer algum tratamento eletivo que seja preciso. Por exemplo, tirar um dente, às vezes fazer um canal, fazer uma urgência ou algo do tipo. Inclusive, assim, e nós profissionais temos todo o amparo e estudo para tratar as grávidas. Vamos supor, grávida, tem uma anestésia que a gente usa que grávida não pode tomar. Então, tem algumas medicações que a gente tem que fazer de uma maneira diferente. Então, nós profissionais da odontologia, a gente tem a formação também nesse sentido, de saber como tratar. Então, assim, a questão do raio-x também, que é bem famoso, grávida não pode tirar raio-x, né? A gente evita muito, por quê? Por conta até do mito. Porque você pega uma grávida, por N fatores, ela ia ter, por exemplo, um parto prematuro. Isso, se ela ficasse o dia inteiro trancada no quarto, ela ia ter, digamos assim. E ela foi lá e tirou um raio-x no dentista. É culpa o raio-x. Nasce o bebê prematuro. O que é a primeira coisa que ela pensa? Nossa, eu fiz um raio-x lá no dentista. Então os profissionais, até para se blindarem um pouco e evitar alguma certa dor de cabeça, evitam também por conta disso. Então você acaba tendo... aí você fala, não é melhor esperar, depois da gestação a gente faz. Só que assim, o acompanhamento e o cuidado, a limpeza, a raspagem, com a higiene oral como um todo, é muito importante durante a gravidez. Não só por essa relação, entendeu? Porque, vamos supor, você tem uma inflamação na boca, é uma inflamação como em qualquer lugar do teu corpo. Mas ainda entra a imunidade, que está muito baixa. A imunidade está muito baixa. Consequentemente, você já tem uma inflamação. Então, o teu organismo vai fazer o quê? Ele vai tentar combater aquela inflamação. E, às vezes, ele tira o foco ali do feto. Não que tira o foco, mas assim que funciona. Mas ele não usa toda a carga imunológica da paciente ou da gestante para cuidar do feto. Nossa, mas deixa eu te perguntar. Nossa, como que chama o médico? Nossa. Como chama o médico que cuida de grávida mesmo? Esqueci. É obstetra. Existe um nome pro dentista que cuida de grávida só? Não tem uma formação específica. É porque assim, é mais o que cuida da parte gengival, que é essa formação, é o periodontista. Porém, não tem assim uma área na odontologia que só cuida de grávidas, não. Isso aí todos os profissionais e todos os dentistas formados, espero eu, tenham essa informação e todos sabem tratar a grávida quando chegar ali no consultório. Isso aí já é algo da clínica geral do próprio cirurgião dentista. Então fica a dica aí pra quem tá grávida, viu? Vai cuidar da sua saúde bucal, que é muito importante, tanto pra você, pro bebê. Você quer uma pergunta? Ô, Ivan, já que você falou do raio-x para grávida, tem alguma recomendação para quem tem a disfunção da tireoide por conta do tratamento de raio-x também na odontologia? Tem, sim. O que acontece? Quem tem disfunção de tireoide tem maior chance de desenvolver algum tipo de tumor, alguma coisa do tipo. O raio-x, ele pode ser um indutor dessas questões. Porém, o raio-x odontológico que a gente faz, para você ter ideia, a radiação emitida é menor do que micro-ondas. Então, assim, quando você vai tirar um raio-x, tem um protetor de tireoide, a gente coloca uma capa no paciente, que é uma capa de chumbo, que o chumbo ele bloqueia o raio-x, digamos assim, né? Que é a radiação. E nessa capa de chumbo tem uma proteção de tireoide que se coloca aqui, que é muito importante para esse tipo de paciente. Mas que se você tirar o raio-x vai... Não, muito, assim, é muito, mas muito difícil mesmo. Por quê? O raio-x não é algo que você vai tirar corriqueiramente. A gente pergunta, quantas vezes você tirou na tua vida? Não, eu tive uma queda feia, tive que tirar bastante, mas mesmo assim. Mas assim, algo foi no momento da tua queda lá, mas hoje em dia já faz tempo que você não fez. E o raio-x odontológico é outra coisa. Então, eu digo, o raio-x é muito mais perigoso pro dentista que tá ali tirando todo dia do que pro próprio paciente. Então, tem a proteção, a gente usa por precaução.
Mas não é algo que impede. Quem tem tireoide não pode tirar de maneira nenhuma. Pode tirar normal, pode tirar tranquilo. Inclusive, mito sobre o raio-x também. A radiação que emite o raio-x odontológico é baixíssima. Então, ainda mais hoje em dia, com o advento dos raios-x digitais, que são sensores digitais, que antes era assim, você tirava o raio-x, tem a famosa película ali, que é tipo uma foto, um filme de foto, a imagem ficava naquela película, a gente revelava que é aquele raio-x quadradinho. Hoje em dia a gente está com a era digital, essa película ela passou a ser digital. Então, quando a gente faz raio-x nessas películas digitais, vamos supor, a incidência que eu tinha que colocar era 0,6 milissegundos. Hoje em dia é 0,2 para fazer um raio-x digital. Então, são algo também que vai evoluindo e vai facilitando. E esse raio-x já sai direto no computador, em vez de você precisar revelar, fazer todo aquele processo. A tecnologia facilita. Sim, mas quem tem tireoide pode tirar raio-x normalmente. Óbvio, pede para colocar a proteção, que já vem, é normal. Todo dentista se for vai ter o coletinho ali para tirar. Mas assim, a proteção nunca é demais. Porém, não é algo que causa e tem uma relação estritamente direta ligada àquilo. E aí falando também dos cuidados, e como que é o cuidado com idosos também, né? Porque já começa a ter um pouco mais de problema, né? A dentição já começa a cair, Sim, já tentou. E até para fazer algum tratamento, alguma cirurgia, o cuidado é redobrado, né? Com certeza. Os pacientes idosos, eles são... É que assim, hoje é uma coisa, futuramente vai mudar muito. Porque hoje em dia a gente tem muito mais informação acerca de saúde bucal. Então, digamos assim, você, eu, nós que temos uma informação e conseguimos ter uma higiene adequada, digamos assim, a tendência é que a gente não perca tanto dente ou não perca dentes. Então, assim, o dente não cai porque a pessoa fica velha, de maneira nenhuma. O dente, ele cai por conta de um descuidado que teve ali durante, seja ele por uma falta de informação, que infelizmente os mais antigos não tinham a facilidade de informação que a gente tem hoje, ou seja também por algum próprio descuido da própria pessoa. Então, assim, o dente não cai sozinho. São fatores, seja cárie, seja doença periodontal, seja doença gengival. Tem algumas condições sistêmicas, algumas doenças raras, que é muito difícil de acontecer, que você pode até ter uma perda dentária. Porém, nos idosos, o dente ele nunca vai cair sozinho. Só que você junta a desinformação que você tinha na época e também, antigamente, chegava com o dente doendo, o que fazia? Arrancava. Tirava o dente. Então, assim, você perde um dente você perde, tem uma relação diretamente com toda a mordida tua. Então, um dente você perde, ele dá um boom, digamos assim, ali na tua boca. Então, quando os idosos perdiam 3, 4, 5, 6, 7 dentes, isso dificultava, porque antes eles iam ter 24 dentes ali aguentando a mastigação deles. Eles passaram a ter 10, 8. Pensa uma casa que era para ser feita sobre 20 pilar, tá com 7 pilares ali aguentando. E como que isso também muda completamente, assim, hoje a gente pensa em dente e pensa em autoestima, mas Sim. não, tem muito mais coisas, né? Como que isso afeta, né, as pessoas, a perda mesmo de um dente? É que nem eu falo, o dentista, nós somos profissionais da saúde. Nós somos profissionais puramente da estética. Infelizmente... É muito associado. Isso. Um dente saudável ele vai ter uma estética bonita, obviamente. Porém, antes de tudo, a gente cuida, e teoricamente tem que ser assim, da saúde do paciente. Não é o cara chegar lá, eu já tive caso de acontecer comigo, chegar uma menina lá de 17 anos, tinha uma carizinha no dente da frente que queria fazer faceta em tudo. Então, assim, são casos, quando você tem uma indicação estética e funcional, ótimo, legal, vamos fazer. Agora tem casos que você não tem uma indicação funcional. Você simplesmente faz uma estética, às vezes essa estética até prejudica a função do próprio paciente. Então, assim, hoje em dia a importância, e eu priso muito por isso no meu trabalho, eu tento tratar primeiro a saúde. Porque se eu não promover saúde, eu não vou estar sendo um profissional da saúde. Então, o princípio da minha profissão já está errado, digamos assim. Então, um paciente, e a saúde passa por vários fatores. Então, não chega chegar lá, eu quero fazer um clareamento. Mas como é que está a tua gengiva? Você tem alguma cárie? Você tem algum problema que pode afetar a tua saúde? Uma infecção dentária, um dente, um cisto, alguma coisa que a gente vai investigar?
Então, dentro da área odontológica, a gente tem que ter esse tratamento do paciente como um todo, visando a saúde do paciente primordialmente. Agora, a hora que a gente consegue aliar a saúde com a estética, perfeito. Aí a gente chega no auge da profissão nossa, digamos assim. E você estava falando aí, que você falou dos clareadores, até que as pastas, o perigo, né, das pastas clareadoras. Sim, hoje em dia, tudo você vê na internet, né, famosinho, escova com essa pastinha de carvão. Eu vi caso de cara passando carvão no dente na internet. E assim, por que o dentista nunca falou isso pro paciente? Mas me conta antes uma coisa, o que são, né, essas pastas mesmo? É que são assim, elas são feitas de agentes abrasivos, que são tipo uma areinha ali, são micropartículas que são abrasivas, tipo um esfoliante de pele, digamos assim. Quando você passar algo abrasivo no dente, escovar com aquilo, consequentemente vai tirar aquela pigmentação de sujeira. Não vai clarear todo o dente, vai tirar a pigmentação de sujeira que está ali em cima. Só que esses agentes abrasivos, com o tempo, aí que está o problema. Por isso que, assim, é que não falo, isso é o que a gente fala para o paciente, e é algo, você que está em casa, antes, o cirurgião, né, ele indica as coisas, os tratamentos, não é porque ele aprendeu na esquina ou ele viu no YouTube, não, a gente estuda para isso. A gente tem uma formação profissional. E para os professores ensinarem isso para a gente, eles também têm que ter estudos para isso. E são através de artigos científicos, de estudos ao longo de anos. Então não é uma coisa assim, surgiu a paz do dia para a noite, ela é boa, não. Tudo dentro da área odontológica, dentro da área científica, para ter credibilidade e ser usado de uma maneira correta, você tem que ter o estudo ao longo dos anos daquilo. Aí vem todo mundo, pastinha de carvão, pastinha de carvão. É um agente abrasivo. Aquela areinha que vai deixar teu dente branquinho, bonitinho pra rir na rua, o que vai acontecer? Igual a pasta de polimento. É a pasta de polimento que o dentista usa. Digamos assim, quando você vai fazer a limpeza com a escovinha lá, não tem a pasta de polimento? É aquela pasta de polimento. Quantas vezes o dentista usa na tua boca no ano aquela pasta? Uma vez. Um paciente bom que vai uma vez ao ano no dentista fazer uma manutenção. Pensa esse uso diário. É verdade. Todo dia você passando aquele agente abrasivo no seu dente. Você causa retração, porque a tua gengiva vai descer, porque você está agredindo a gengiva ali. Tanto que outra coisa, não vamos continuar nessa assunto, mas você causa essa retração gengival, você causa sensibilidade, porque ao longo do tempo, pensa quantas vezes você não escova o dente no ano, gente. Pensa toda vez você fazendo aquele movimento com aquele agente abrasivo. Tipo, 3 vezes no dia. 3 vezes no dia. 365 mil vezes. Vamos fazer as contas aí. E o que acontece? Isso também, você desgasta a estrutura do esmalte. O dente ele é formado de dentina, tem a câmara pulpar, né? Que é a região interna ali do dente, a dentina, o cemento, que é a parte da raiz, e o esmalte, que é a parte externa, que dá o brilho, deixa os nossos dentes bonitinhos, digamos assim. Pensa você passando uma areinha abrasiva nesse esmalte ao longo do ano todo. O que vai acontecer? A mesma coisa se eu pegar uma lixinha e ficar nessa mesa aqui. Vai desgastar. Esse desgaste, você tira a proteção do dente. Consequentemente, você vai ter mais sensibilidade, você vai ter mais chance de ter cárie, porque o esmalte ele é uma barreira protetora para o dente nosso, que ele é muito mineralizado. Então ele ajuda na proteção do dente nosso contra a cárie. Então você afinou aquela barreira, você tem um risco maior de ter cárie, você tem um risco maior de ter sensibilidade. A retração gengival, que é o quê? A gengiva desce e se expõe à raiz do dente, que não é feita para sentir estímulos térmicos. Você expõe aquela região, isso aumenta a sensibilidade, isso pode dar problema. E não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é ao longo de anos. Por isso que é muito bom a gente ter essa informação. Porque se fosse tão bom assim, todo dentista ia indicar, não ia? E você já ouviu algum dentista falando que alguma pasta dessa é boa? Então, não só a pasta, a gente vai... Aí é o outro gatilho também. A questão das escovas, as próprias escovas. A empresa de escova, ela quer vender escova. Você põe rosinha, põe colorida, põe com borrachinha no meio, põe de qualquer jeito, né? Você vê a escova lá, parece um carnaval lá, a parte da escova. E a escova é simples, ela tem que tirar a sujeira do dente.
Aí, ó. Você viu, né? Quieto. Tô querendo participar da entrevista. É a Laura. É a Laura, né? Mas enfim, voltando ao assunto. A escova ela tem que limpar, ela tem que higienizar. Às vezes, quando você coloca plástico e faz aquelas cerdas cruzadas, você acaba até dificultando a higienização, porque ela não vai passar contínua de maneira uniforme na frente do dente. E a escova ela também tem que ser macia. Por quê? Senão ela vai causar o mesmo problema que uma pasta abrasiva causa. Ela vai criar um trauma excessivo que não é para ter naquela região. É onde pacientes, hoje em dia a gente vê muito jovem, e eu tenho caso no meu consultório que eu trato de pacientes jovens que têm retração gengival gigante. Por quê? Escova dura, escovação assim, ó, forte. A escovação não é excesso, é cuidado, entendeu? Você ficar aqui fazendo isso aqui no tapete, você vai machucar. Na boca é a mesma coisa. Então que dia que a gente compra a escova? Escova, não vou falar marcas. Não. Porque não estão patrocinando nós, a gente não. Mas a escova, ela tem que ser reta. Então, assim, aquelas ondas, aquelas coisas. Não adianta nada. Não, a escova ela tem que ser reta, macia e que facilite o paciente conseguir escovar as áreas que ele tem dificuldade. Por quê? Tem paciente que tem boca menor, tem paciente que tem boca maior. Então, assim, a escova ela não é um padrão para todo mundo. Então, assim, ela tem que ter as cerdas macias de essência. Temos no mercado marcas que oferecem um produto. Tanto que a escova hoje em dia, que eu indico para meus pacientes, e que é, digamos assim, a padrão ouro do mercado nosso na área odontológica, é uma escova que você pega assim, sem graça. Ela é cheia de cerdas, retinha, com um tufão de cerdas assim. Só que o que acontece? Ela é macia quanto deve ser, ela tem as cerdas na quantidade certa para facilitar a desorganização do tarto, do biofilme ali, para higienizar, e ela tem uma cabeça, uma anatomia que facilita a higienização de locais difíceis. Então, assim, a escova, digamos, a mais simples... Já faz o que tem. E isso vai muito bem, obviamente, não é? A escova não vai fazer milagre sozinho. Parte muito também da higienização do próprio paciente. Mas, assim, essa escova de não sei o que saiu no mercado, papapá, pupupu. Gente, não tem isso. Só que ela tem que ser macia, ponto final, e reta, e com as cerdas o mais junto possível. Para quê? Você conseguir ter uma escovação uniforme e conseguir fazer uma higienização adequada. Pra você ter ideia, o tártaro, que é a sujeira ali, ela demora um dia para calcificar e ficar aderida no dente. Então, conforme você escova os dentes, se você desorganizou aquela estrutura de sujeira que ficou ali no teu dente uma vez no dia, não é para escovar o dente uma vez no dia, gente, pelo amor de Deus. Mas se você desorganizou uma vez no dia e passou água ali, teu dente vai ficar limpo. Agora, se ficou um dia sem aquela região ser desorganizada e você não conseguiu limpar, no outro dia ela vai ficando cada vez mais calcificada e mais dura. É onde forma aquelas pedrinhas, que é o cálculo que fica ao redor do dente. E que precisa tirar. E que aí você tem que ir no dentista, fazer a limpeza, fazer a raspagem, porque chega um ponto que a escova não consegue mais tirar. Você pode usar a escova mais dura que for, não vai sair. Então é onde você tem que ir no profissional. E esse tártaro ao redor ali da gengiva, ele causa inflamação, causa vários problemas. Inclusive, o tártaro, que é esse resto de sujeira que fica ali na boca, ele é o maior causador de problemas dentários junto com a cárie que a gente tem. O maior índice de percas dentárias é por conta de periodontite, que é uma doença que é causada pelo acúmulo de tártaro ao redor dos dentes. Gente, Meu Deus. Meu Deus. Aí você já fica pensando, né? Meu Deus, será que tá tudo certo? Será que eu tô fazendo tudo certo? Sim, claro. Mas, Ivan, eu acho que aqui já tem mais 1 milhão de dúvidas Sim. ainda que daria pra gente conversar. Eu tenho certeza que também todo mundo deve ter mais também um monte de dúvida, porque eu acho que faz pouco tempo, né, que a gente começou a dar... Pouco tempo não, mas virou mesmo cultural. Vamos cuidar da nossa saúde dentro da boca. Então, assim, o que eu queria falar, assim, que infelizmente a gente tem que terminar, mas falando pro pessoal, gente, vão se cuidar, vão ao dentista regularmente. O indicado é ir 2 vezes ao ano. Não tem segredo. Isso Não aí, tem. quem vai dar esse cronograma pro paciente é o próprio profissional. Tem paciente que eu quero ver 1 vez por mês, tem paciente que eu quero ver 3 meses, tem paciente que eu quero ver 6 meses. Isso aí o profissional vai dar. O principal é o quê? Acho que a pandemia trouxe isso muito pra gente, essa preocupação com nós, conosco, né?
Então, a boca, tudo que entra no corpo da gente, entra por onde? Pela boca. Então, ela é a porta de entrada do nosso organismo. Se a porta da tua casa não está limpa, como é que está lá dentro? Então, a boca ela é muito importante. E assim, todos os profissionais da área odontológica, eles têm a capacidade para identificar esses problemas, alertar os pacientes sobre esses problemas e resolver esses problemas. Então, assim, a gente não fez uma faculdade, a gente não estudou para isso à toa. Então, não é o tiozinho, tiazinha do Facebook que vai mandar você bochechar, que vai te trazer uma solução e uma saúde bucal. Hoje a gente está entrando, graças a Deus, no mundo da odontologia, que a gente preza muito pela preservação, pelo você cuidar antes de ter o problema. E acho que isso é o principal. Então você fez seu tratamento, cuidou, nossa, meus dentes é perfeito, fica 10 anos sem dentista. Não. Vai todo ano, tem essa assiduidade, porque a higiene oral ela é muito importante, mas muito importante. Podia ficar horas aqui falando sobre a importância da higiene oral para pessoas, para o ser humano. Mas assim, ela é muito, muito importante. Então, você está em casa, está ouvindo essa mensagem, né? Seja em mim, seja no fulano, vá no seu dentista, faça o tratamento que ele indicar, confie no seu profissional. Não ache que tudo que você vê no Google, no YouTube é uma verdade, porque o profissional está ali, ele tem estudo para isso. Então, ele é capacitado para isso. Então, eu acho que a relação profissional-paciente vai muito pela confiança. Então, quando você tem confiança em quem está tratando você, digamos, não, você é o profissional, você vai me indicar o melhor caminho. A gente não é dono da verdade, mas a gente estuda para tentar ser o melhor possível. Porque também na odontologia, gente, não existe 100%. Não existe dente perfeito. Não existe... O profissional fala assim, 100% de certeza, não existe. A gente tem índices de erro, tem índices... Isso é tudo estudado, é tudo colocado em artigo científico, é tudo embasado. Então, assim, a gente sabe o que está fazendo, nós enquanto profissionais. Então, assim, procure seu dentista, entenda a posição dele, entenda que, às vezes, aconteceu com você um caso, comigo pode ser diferente, com a Tânia pode ser diferente. Então, cada ser humano tem as suas particularidades, tem a sua imunidade, tem o seu corpo, tem o seu organismo. Então, assim, o profissional vai estar ali para fazer o melhor para o paciente sempre. Então, eu falo, procure o profissional e confie nele. Eu acho que o principal é passar essa relação de confiança. Isso que eu tento fazer com meus pacientes. Passar essa confiança para o meu paciente para quê? Para que a hora que a gente se der algum problema, tinha um professor meu que falava, tudo que você avisa antes é tratamento, tudo que você fala depois é desculpa. Então, se você tiver um problema, o paciente já está ciente daquilo e a gente vai tratar junto, porque é ser humano. Pode acontecer várias intercorrências durante o tratamento. Então, assim, o principal o quê? É confiança. Então, quando você escolher um profissional, escolha e confie nele, confie no trabalho dele. Tenho certeza que o trabalho que ele for fazer em você vai ser muito mais bem feito. E quando tem uma confiança, tudo conspira para dar certo, né? E vai ser o melhor para você, né? Justamente. E cuide de saúde bucal, que ela é muito importante para a saúde geral do ser humano. Então, muito, muito, muito obrigada, sabe? Dá pra ver essa paixão, esse teu amor pela odontologia. Muito obrigada por dar essa aula pra gente aprender também. E eu tenho certeza, assim, gente, sigam ele, siga o Dr. Ivan, falando certinho agora. Capaz. Vamos seguir o Ivan nas redes sociais. Vai aparecer o Facebook, o Instagram aqui pra vocês seguirem. Se tiver uma dúvida, eu tenho certeza que você que esse carinho todo, você vai responder. Nossa, né? Pode mandar mensagem, pode entrar em contato, eu estou à disposição, qualquer dúvida. Não precisa ser paciente para tirar dúvida de maneira nenhuma. Eu sou muito aberto quanto a isso. Eu acho que o conhecimento ele tem que ser difundido para todos. E se a gente puder passar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu estou aprendendo ainda, porque eu estou seguindo essa carreira, vai ser muito... Fico muito feliz e fico muito grato. Se eu possa ter passado 1% de informação para quem viu aqui, eu acho que eu já estou cumprindo a minha missão, não só como profissional, mas como ser humano, que é ajudar os outros seres humanos a ter mais informação e com essa informação ter uma vida melhor, digamos assim. Ai, que lindo. E eu agradeço até já pelos nossos ouvintes, por quem está assistindo também, né? Porque agora é moderno, né? Dá para assistir, dá para ouvir e tal. E eu nossa, me perdoa que eu esqueci de te dar teu presente. Muito meio só de tarde do que nunca. Não, agora... Com todo
carinho nosso da equipe Obrigado. Meu BR pra você. Muito, muito, muito obrigada por você ter aceitado esse convite, ter falado com tanto amor, tirado todas as nossas dúvidas. E foi um prazer te conhecer também como pessoa, cheia de energia, essa pessoa alegre, feliz. Eu sorri o dia inteiro. Ai, que delícia. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado pelo presente também. Vou guardar num lugar muito especial, lá no meu escritório, no consultório. E espero que eu possa ter cumprido a expectativa de explicar para o pessoal. E quem me encontrar na rua aí pode perguntar, pode tirar dúvida. Eu sou muito aberto. A Laura tá muito conversador. Então a gente está aí à disposição. E quando precisar também, tiver outras dúvidas que precisam ser sanadas, pode chamar que a gente vem com o maior prazer do mundo, tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do Pod Mil. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Agora nós estamos ficando chique, né? Tem de tudo. Daqui uns dias já vai ter Spotify, todos os canais de áudio. E muito obrigada. Até semana que vem, né? Tendo mais um episódio, mais gente, mais notícia, mais coisa boa. Se tiverem qualquer dúvida, sugestão, quem vocês querem ver aqui, que a gente vai convidar a pessoa para vir aqui contar história, tirar dúvida. E é isso. Aqui a gente faz junto com vocês, tá bom, pessoal? Um beijo e até semana que vem.